Olá, queridos alunos, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre cultura da mandioca. Lembrando que dentro da produção de mandioca, um aspecto muito importante é a produção das suas mudas, uma vez que plantas de mandioca elas tendem a não produzir sementes viáveis. O que seria isso? São sementes que têm uma taxa de germinação muito baixa e uma taxa também de vigor muito baixa. Portanto, a gente tende a trabalhar com a produção de mudas. E lembrando que quando a gente fala de produção de mudas de mandioca, nós estamos nos referindo a quê? As estacas, né, que são aí popularmente chamadas de manivas. Então, como eu falei com vocês, é uma cultura que ela tende a se propagar vegetativamente, ou seja, através dos plantios dessas estacas, dessas manivas, uma vez que suas sementes possuem uma baixa eficiência, ou seja, são pouco viáveis de serem utilizadas. Agora, toda vez que eu trabalho com mudas, eu tenho que ficar bastante atento na seleção daquelas plantas que vão ser utilizadas para a retirada daquelas estacas, né, daquelas manivas. E é necessário que eu considere alguns fatores importantes. Primeiro, as manivas que eu vou utilizar, elas têm que ter uma capacidade de brotação interessante, alta. Além disso, uma capacidade de enraizamento interessante. E um outro aspecto que deve ser considerado é que devem ser oriundas de plantas que são resistentes ao ataque de algumas doenças ou pragas. Nós já vimos que esse aspecto relacionado à variedade resistente a doenças ou pragas é uma medida muito importante, uma vez que, quando eu trabalho com mudas, né, manivas, oriundas de plantas resistentes a algumas doenças e pragas, eu evito maior utilização, né, de formas que possam controlar ataque de pragas e doenças. Então, esse aspecto da escolha, da seleção de plantas, ela é muito importante para que eu possa realmente conseguir obter mudas que consigam tornar a minha lavoura importante e interessante, né, em termos de produção. Bom, a escolha dessas mudas, né, dessas manivas, elas devem primeiro ser obtidas de plantas sadias e maduras. Geralmente a gente recomenda com que essas manivas elas sejam retiradas de plantas que tenham já uma vida ali de próximo de 8 a 14 meses, né? Uma vez que plantas muito novas, elas tendem a ter uma viabilidade de manivas muito baixa e plantas muito velhas também, né? Uma vez que essas manivas em plantas mais velhas, elas tendem a ter uma capacidade de brotação menor, uma vez que muitas vezes essas manivas elas já se encontram mais lignificadas e, portanto, com a capacidade de brotação bem menor em relação àquelas plantas maduras, né, que geralmente correspondem ao período aí de 8 a 14 meses. Além disso, devem ser oriundas de plantas que apresentam um bom desenvolvimento vegetativo. Nós já vimos aí nas aulas anteriores a importância das folhas na captação de energia luminosa, na produção de fotoassimilados esses que serão utilizados na emissão de raízes e produção de raízes tuberosas. Então, a questão de um bom desenvolvimento vegetativo é muito importante na escolha dessas plantas que serão utilizadas na produção de manivas. Um outro aspecto importante diz respeito à produção, né? Eu devo realmente produzir manivas através de plantas que sejam também
produtivas, ou seja, que apresente um grande número de raízes. Lembrando que, como eu estou me referindo a uma cultura onde o seu principal meio de comercialização advém da produção de raízes tuberosas, é interessante eu trabalhar, né, na produção dessas mudas com aquelas plantas que tenham realmente uma grande produção de raízes. Fato este que é refletivo através da grande produção de raízes oriundas ali daquela planta. Um outro aspecto importante diz respeito à questão da grossura, né, do diâmetro dessas manivas. É interessante eu trabalhar com aquelas plantas que apresentam ramas mais grossas, uma vez que ramas mais grossas tendem a apresentar o quê? Maior reservas energéticas que serão interessantes tanto na emissão de raízes ali pela maniva, quanto na emissão de brotação. É um aspecto que é muito interessante e que sempre deve ser levado em consideração, diz respeito a em qual local das plantas de mandioca eu devo retirar as manivas. A gente deve sempre priorizar o meio da planta, né, a região central. Isso se deve ao seguinte fato: manivas retiradas aqui próximas ao pé da planta, mais próximas ao solo, elas tendem a apresentar um alto índice de gemas dormentes, ou seja, são gemas que não irão emitir brotação quando forem plantadas no solo. E já essas aqui mais da ponta da planta são gemas, né, que tendem a apresentar uma baixa reserva de nutrientes. Gemas não, quando eu falo gemas aqui no caso, eu estou me referindo a manivas. E devido ao fato dela possuir uma baixa reserva energética, ela não vai ter energia suficiente para poder emitir raízes e também emitir brotação. Por isso que eu sempre devo considerar realizar a retirada na região central, realmente, ali no meio das plantas, da onde eu irei retirar essas manivas. Esse é um aspecto que deve ser muito considerado e que muitas vezes a gente vê erros muito significativos de produtores, uma vez que tendem a produzir manivas de toda a planta. É sempre bom a gente realmente dar uma maior atenção à retirada de manivas ali do meio da planta. Então, nós temos aqui exemplos, né, de produtores realmente realizando a retirada dessas manivas da porção ideal da planta, que é essa porção mais ao meio, como vocês podem constatar nessas fotos. E lembrando da importância de nós sempre retirarmos essas manivas de plantas saudáveis, maduras, né, próximas aí de 8 a 14 meses, ou seja, que não sejam nem muito velhas, nem muito jovens, e também que possuem um bom desenvolvimento vegetativo e uma boa produção de raízes. São características aí importantes na retirada dessas mudas. Agora, e na produção dessas manivas? Na produção dessas manivas, alguns aspectos eles são importantes de serem utilizados, que diz respeito ao corte realizado ali na produção dessas manivas. É sempre importante nós realizarmos cortes mais retos e uniformes. Isso se deve ao fato de que, na medida que eu faço cortes mais retos e uniformes, eu possibilito que a emissão de raízes daquelas manivas elas possam ocorrer de maneira mais equilibrada. E isso é um aspecto muito importante, uma vez que, na medida que eu tenho uma
emissão de raízes mais uniforme, mais equilibrada, eu tenho um melhor desenvolvimento da planta e, futuramente, eu consigo ter uma maior produção. Lembrando que, quando eu trabalho com a cultura da mandioca, o produto que vai ser comercializado, na maioria das vezes, tende a ser o quê? As suas raízes tuberosas, né, que são muito utilizadas na alimentação humana e animal. Então, é sempre recomendado que eu trabalhe com a produção de manivas que possibilite uma emissão de raízes satisfatória. Então, evitar trabalhar com manivas onde o corte ele não foi feito de maneira correta, como nós estamos observando nesta maniva aqui de baixo. Vocês reparem que o que tende a acontecer? A emissão de raiz ela não ocorre de maneira uniforme, como ocorre aqui acima. Então, esse é um aspecto aí muito importante. Além disso, na escolha de quais manivas utilizar, né, na seleção das estacas, é interessante a gente eliminar aquelas manivas mais secas ou que estejam danificadas. Pode ser alguns tipos de danos mecânicos, como nós estamos reparando aqui, né, na planta. Pode ser relacionado ao corte, ou seja, plantas que não, manivas que não foram produzidas com corte mais reto, e algumas também podem apresentar algum problema relacionado ao ataque de pragas. É muito comum um problema de cupim, né, abrindo algumas galerias ali nas manivas. Algumas podem apresentar a presença de fungos, apresentando um aspecto como se tivesse mofado, como nós estamos reparando aqui. Então, essas realmente devem ser descartadas. Então, as manivas mais interessantes de serem utilizadas são aquelas que apresentam um diâmetro interessante em termo, né, em sua espessura total, e um diâmetro de medula, que é essa região aqui, também com um bom tamanho, uma vez que essa medula ela é muito importante, porque vai ser daí que a planta, ao se desenvolver, ela vai extrair energia, né, para a emissão de brotos e emissão de raiz. Então, esses aspectos aí são muito importantes. Com relação ao tamanho da muda, né, da maniva, esses são aspectos importantes. Geralmente, a gente trabalha com uma maniva que pode apresentar aí de 5 a 7 nós. Lembrando que o nós, eles estão se referindo a todas essas protuberâncias observadas nessas manivas, né, que dizem respeito às gemas e também chamados de nós. Então, geralmente, a gente vai ter uma maniva com um tamanho próximo de 20 a 25 centímetros, tendo um diâmetro próximo de 2 a 2,5 centímetros. Quando eu consigo retirar manivas que estejam sadias e obedecendo a essas dimensões, eu vou ter uma maior capacidade de brotação, maior vigor inicial, né, das plantas, ou seja, maior emissão de brotos e raízes, uma maior capacidade de reserva e, consequentemente, isso se reflete em uma maior produção daquela planta obtida ali através daquela maniva. Lembrando que 1 hectare aproximadamente aí de área destinada para a produção de mudas, né, na produção de manivas, eu consigo propagá-la em uma área equivalente a 10 hectares. Então, eu tenho um rendimento aí bem interessante, né, próximo aí de 10 vezes a área onde eu retirei na produção de mudas. Agora, existem alguns métodos que são utilizados onde eu consigo uma multiplicação mais rápida dessas mudas e onde eu consigo uma eficiência maior, né? Que é através dessas câmeras de propagação, onde eu irei utilizar essa câmera para que as mudas elas possam ser multiplicadas. E geralmente a seleção das plantas e matrizes não são utilizados com aquelas manivas
maiores, né? Eu vou estar utilizando esses toletes, que são as retiradas daquelas gemas ali presente, ou nós, né, ali presente nas manivas de mandioca. Então, cada tolete corresponde ao local onde há a emissão de uma gema, e aí eu realizo o plantio naquelas câmaras de vegetação. Naquelas câmaras de vegetação, ou também chamado de propagação, quando a planta ela atinge uma altura ali de aproximadamente 10 centímetros, eu realizo a retirada delas e vou passar para saquinhos que vão ser utilizados em câmeras de enraizamento, para depois, posteriormente, elas serem utilizadas no solo. Então, eu tenho aqui uma planta já com 20 dias, dá para a gente poder reparar como que a emissão de raízes ela já é bastante significativa, né, em relação ao que eu obtenho em mudas, né, em manivas maiores. E um aspecto interessante é que em aproximadamente 1 hectare eu consigo ter uma multiplicação mais rápida e que consiga ter uma utilização em uma área muito superior ao que eu obtive no método mais utilizado. Então, geralmente 1 hectare retirado para a produção dessas mudas, eu consigo produzir aí numa área correspondente a 500 hectares. Né? Tem sido a estratégia mais utilizada naqueles sistemas onde você visa mais a produção daquelas mandiocas mais utilizadas para a indústria, onde você tende a trabalhar com grandes áreas. Geralmente, na agricultura familiar, a gente tende a trabalhar com aquele método mais tradicional. Trabalha-se com aquelas manivas maiores, ali tendo próximo de 5 a 7 gemas, né, que possibilita realmente uma área de 1 hectare eu ter uma produção de uma área correspondente a 10 hectares. Bom, um outro aspecto muito importante diz respeito ao preparo do solo na produção da mandioca, né? Lembrando que o preparo do solo são todas aquelas técnicas que eu irei trabalhar para que torne o solo propício ao cultivo e a plantio e produção daquela cultura. Então, dentro do preparo do solo, alguns critérios devem ser observados, como o controle do mato, né, que são aquelas plantas daninhas, ou também chamadas de invasoras, presente ali naquela área, além de eu procurar oferecer e preparar o meu solo de uma forma que ele melhore as condições físicas. Na medida que eu melhoro as condições físicas daquele solo, eu consigo aumentar a aeração e infiltração de água naquele solo, além de reduzir a resistência do solo ao crescimento radicular. Lembrando que solos onde possuem uma resistência física, ou seja, que impeça ou que prejudique o desenvolvimento, né, o crescimento radicular, eles não são interessantes de serem utilizados na utilização de culturas agrícolas, principalmente naquelas onde o objeto de comercialização é a produção de raízes tuberosas, como é o caso da mandioca. Por isso que essa questão de melhorar as condições físicas do solo e também as condições químicas é tão importante, né, no preparo do solo da cultura da mandioca. Então, eu devo preferir solos mais arenosos ou de textura média, porque são solos mais leves e com menor resistência, né, e que possibilite maior desenvolvimento e crescimento radicular. Além disso, solos com boa drenagem, mais profundos, né, uma vez que são interessantes para que as raízes possam penetrar, que tem um bom teor de matéria orgânica e com uma topografia ali com ou solos mais planos ou com declividades no máximo de 10%. Lembrando que a cultura da mandioca ela não tolera solos encharcados, então esses devem ser evitados, e também solos compactados.
eu até posso trabalhar com solos compactados desde que eu realize a descompactação desse solo, né, que pode ser utilizado através de um implemento conhecido como subsolador, né, que é um implemento muito utilizado aí na descompactação de solo. Lembrando que o preparo do solo é muito importante porque ele facilita o brotamento das manivas e, consequentemente, o crescimento das raízes oriundas ali daquelas manivas. Geralmente, no preparo tradicional, aí, a gente tende a trabalhar com 2 arações e uma gradagem. Uma aração realizada 2 meses antes do plantio, que é geralmente o período também onde realiza-se a aplicação do calcário, para que realmente o calcário ele possa ter uma capacidade de reação interessante, né? Lembrando que o calcário é necessário para que ele possa reagir totalmente com um período ali próximo de 45 dias a 60 dias, e depois, ali próximo ao plantio, realiza uma segunda aração, seguido de uma gradagem visando nivelar a área. Bom, é necessário, né, trabalharmos com técnicas que possibilitem a conservação do solo. Lembrando que a conservação do solo ela é uma medida sustentável, que possibilita com que eu trabalhe com o meu sistema de uma maneira bastante eficiente e que ele se sustente ao longo dos anos. Então, é necessário eu trabalhar com algumas técnicas que possibilitem a utilização e conservação do solo, além das melhorias de condições físicas, químicas e biológicas que são muito interessantes. Dentre as técnicas aí de manejo e conservação do solo, eu posso estar trabalhando em algumas áreas com construções de terraços, posso estar trabalhando com plantio direto, que é um tipo de sistema que tem crescido demais em nosso país, né? Onde eu vou realmente realizar o plantio naquele solo coberto por aquela palhada. Essa palhada ela gera uma série de benefícios para o meu solo, com maior proteção do solo, aumento da matéria orgânica, retenção de umidade, né? Menor incidência de doenças, menor incidência de plantas daninhas, são aspectos aí importantes. E posso trabalhar também com as nossas culturas em sistemas de consórcio, como nós estamos reparando aqui de plantas de mandioca, plantado, por exemplo, aqui nessa área, com cultivos de arroz, né, intercalados ali nas entrelinhas. Então, todas essas aí são exemplos de medidas que eu posso utilizar visando conservar o solo. Bom, o consórcio ele tem algumas vantagens, né? Primeiro, que eu consigo uma melhor utilização da terra, ou seja, áreas que antes não seriam utilizadas, principalmente ali aquelas entrelinha entre as plantas, que estarão sendo utilizadas. Eu tenho uma melhora na exploração de água e nutrientes no meu solo, consequentemente, uma melhor utilização da mão de obra. Eu vou melhorar a eficiência também no controle de plantas daninhas, uma vez que a minha área ela tende a estar totalmente coberta pelas culturas que eu estou trabalhando. Aumenta, consequentemente, o controle de erosão, além de eu poder diversificar fontes alimentícias e renda, né, que é um aspecto importante. Eu fico menos sujeito à sazonalidade de mercado, né? Quando o preço, por exemplo, da mandioca ela não está interessante, pode ser que com a outra cultura que eu esteja consorciando, o preço dela esteja interessante no mercado. E lembrando, um aspecto muito interessante é que a mandioca ela pode ser utilizada consorciada com outras culturas de ciclos mais curtos, uma vez que a mandioca ela é uma cultura de um ciclo mais longo, onde o seu crescimento inicial ele tende a ser mais lento, e é uma variedade que ela possibilita muito bem a questão da consorciação, porque ela tende a ter um crescimento mais ereto, né? Então, toda vez que eu for trabalhar com essas variedades utilizadas em consórcio,
Procurem aquelas variedades com crescimentos mais eretos, porque elas realmente são mais interessantes de serem utilizadas em consórcio. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, por exemplo, de culturas de mandioca sendo consorciadas com o milho, aqui consorciadas com feijão, consorciadas com eucalipto, consorciadas com arroz e consorciadas com banana. Então, existe uma infinidade de utilizações, né, com amendoim, como a gente está observando aqui, onde eu posso estar utilizando realmente esta cultura. Bom, a nossa aula ela foi até aqui hoje e na próxima a gente irá trabalhar novamente com algumas operações de preparo do solo importantes para que a gente possa implantar uma área, né, com a cultura da mandioca. Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.